Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 7 a 15. É o texto que nós vamos estudar agora. Nós vamos iniciar esse pedaço do livro de Atos. Nós temos estudado o livro de Atos aí ao longo de vários meses, aos domingos pela manhã. E é importante estudarmos o livro de Atos hoje, em especial, porque o livro de Atos realça muito a ressurreição de Jesus. Aliás, o livro de Atos é um livro que mostra o verdadeiro testemunho cristão, o testemunho verbal cristão, e esse testemunho envolve falar da ressurreição de Jesus. Os apóstolos, em todas as suas pregações até agora que vimos aqui, e que veremos também ao longo do livro de Atos, eles falam de Jesus como aquele que morreu pelos nossos pecados, e eles realçam uma realidade muito importante, a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Um dos temas centrais da pregação apostólica, conforme nós vemos nesse livro, no livro de Atos, é a ressurreição de Jesus dentre os mortos. É como se a cada pregação os apóstolos recordassem a realidade da Páscoa. Então nós vamos ver aqui Atos 6, versículos 7 a 15. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje, se Deus permitir, vamos caminhar aí sobre ele, extraindo aí as lições que esse texto nos ensina analisando melhor para compreendê-lo melhor também. Então veja aí o que diz o texto, Atos 6, de 7 a 15, fala assim: Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Muito bem, irmãos, eu vou passar aqui para os irmãos a divisão desse texto, para que os irmãos possam, aqueles que fazem suas anotações, possam entender melhor e possam caminhar melhor aí enquanto nós estudamos esses versículos. Eu vou enunciar aqui algumas proposições, algumas verdades que esse texto parece destacar, ou pelo menos estarem presentes, verdades que parecem estar presentes nesse texto aqui. São algumas. A primeira delas é a seguinte: o Evangelho progride em todas as classes. Essa é a primeira proposição que nós temos aqui e que nós podemos extrair dos versículos 7 e 8. Agora notem bem, essa não é a única lição dos versículos 7 e 8. É uma das lições que eu quero destacar. O Evangelho progride em todas as classes. Versículo 7 e versículo 8 de Atos 6. Na sequência, a segunda verdade que eu quero enunciar aqui é a seguinte: número 2, o Evangelho incomoda os expoentes de outras doutrinas. O Evangelho verdadeiro é assim, ele incomoda os expoentes de outras doutrinas, se for Evangelho verdadeiro. Se for Evangelho falso, não.
Se for evangelho falso, os expoentes de outras doutrinas não vão se importar com ele. Mas o evangelho incomoda os expoentes de outras doutrinas. São os versículos 9 e 10 que mostram isso, que servem como base para essa verdade. Terceira verdade que eu quero enunciar aqui, a partir do texto, a terceira verdade é a seguinte: o evangelho desperta rancores inescrupulosos. Eu vou explicar depois por que são inescrupulosos. Rancores inescrupulosos. A pessoa desenvolve um rancor e dá vazão a esse rancor sem usar de nenhum escrúpulo, sem usar de nenhum limite, nenhuma vergonha, nada. Então o evangelho faz isso, desde que seja evangelho, mais uma vez, o evangelho verdadeiro. Se for evangelho falso, evangelho açucarado, evangelho adulterado, evangelho inventado aí fora, esse evangelho mentiroso não vai despertar o rancor de ninguém. Pelo contrário, as pessoas vão gostar, vão aplaudir, vão achar excelente, maravilhoso o evangelho cor-de-rosa, o evangelho açucarado e adulterado que há aí fora. Mas o evangelho bíblico, o evangelho pregado pelos apóstolos, esse evangelho desperta rancores inescrupulosos. E isso nós vemos nos versículos 11 a 14. E por último, o último enunciado que nós podemos fazer a partir de Atos 6 é o seguinte: o evangelho imprime sinais de santidade no que crê. O evangelho imprime sinais de santidade no que crê. Aí você tem isso no versículo 15. É por isso que não existe o crente que vive mergulhado na podridão, na vida suja, na vida imunda. Não existe o crente que vive falando sujidades, vive dizendo coisas imorais, vive envolvido com gente suja, com gente indecente. Não existe um crente assim. O evangelho, ele imprime na pessoa sinais de santidade. A fé cristã não é só uma verbalização, não é só uma anuência mental. A pessoa escuta o evangelho, ela concorda. Ela ouve o evangelho, ela concorda com o evangelho e fala: não, o evangelho é algo bom, agora eu creio, eu sou crente. E para aí, não. O evangelho verdadeiro, quando a pessoa crê nele, esse evangelho, além de se expressar assim, verbalmente, numa fé que se expressa e que diz o que crê, o evangelho também imprime na pessoa transformações. O evangelho imprime na pessoa mudança de vida. O evangelho imprime na pessoa um perfil novo. E nós vamos ver um indício disso no versículo 15. Então essas são as 4 divisões desse texto. E assim nós vamos caminhando para o final do capítulo 6. Atos tem 28 capítulos. E nós estamos conhecendo aí cada um deles com tranquilidade, sem correria, aprendendo o que esses capítulos estão dizendo. É importante, antes de entrarmos nos versículos 7 e 8, é importante destacar o seguinte: o que vai acontecer agora, no capítulo 6 de Atos, que começa a acontecer no capítulo 6 de Atos e que vai dar sequência e que vai continuar até o final do capítulo 7, vai abranger o terceiro julgamento do Sinédrio dentro do livro de Atos. É um ciclo de 3 julgamentos do Sinédrio que aparecem no livro até aqui. Esse julgamento do Sinédrio, que vai ser um julgamento que vai ter Estevão como réu, é o último de um ciclo de 3. Se você olhar na sua Bíblia e na sua casa, eu não vou ler agora, mas se você olhar na sua Bíblia e na sua casa, você vai ver que houve o primeiro julgamento, e esse primeiro julgamento em que Pedro e João foram levados ao Sinédrio junto com o aleijado que eles curaram na Porta Formosa, esse primeiro julgamento terminou em Atos 4, versículo 18, com uma advertência. Esse foi o resultado do primeiro julgamento.
primeiro julgamento, no versículo 18 do capítulo 4:18, terminou com uma advertência. Uma advertência acompanhada aí de uma ordem, uma advertência e uma ameaça. Eles disseram, olha, parem de falar de Jesus, vocês não podem ensinar nesse nome mais. Advertiram os apóstolos e ameaçaram. Mas foi o resultado desse primeiro julgamento, foi um resultado mais verbal. Eles só falaram, deram ordens lá, ameaçaram, advertiram, e acabou assim o julgamento, o primeiro julgamento. Aí houve o segundo julgamento. No segundo julgamento, todos os apóstolos compareceram perante o Sinédrio. Eles foram presos. À noite, um anjo os libertou e eles foram para o templo e continuaram a pregar. E aí foram conduzidos ao Sinédrio pelos guardas do templo. E mais uma vez foram submetidos a interrogatório ali, a julgamento. Dessa vez, o julgamento do Sinédrio não terminou só com palavras. Se você olhar o 5:40, capítulo 5, versículo 40, você vai ver que o segundo julgamento terminou com chicoteamento. Então você percebe um crescimento na agressividade do Sinédrio. O Sinédrio está se tornando mais agressivo. Se o primeiro julgamento terminou com uma advertência, o segundo terminou com chicoteamento. Eles receberam 40 chibatadas menos uma. Era uma sequência de uma sequência de chibatadas dividida em 3 partes. 2/3 eram nas costas e 1/3 das chicotadas era no peito. Muito bem, eram 13 sequências de chibatadas. Eram 3 sequências, ou melhor, 3 sequências de 13 chibatadas. 26 nas costas e 13 no peito. E o último julgamento, que é esse que nós estamos falando agora, o último julgamento, que é o julgamento de Estevão, nesse aqui que encerra o ciclo de julgamentos do Sinédrio aqui em Atos, esse terceiro julgamento, a ele foi pior ainda. Se o primeiro terminou em advertência, o segundo em chicoteamento, o terceiro você vai ver no capítulo 7, versículos 59 e 60, você vai ver que o terceiro julgamento terminou em pena de morte. Estevão, o evangelista, foi apedrejado até a morte. O próprio Sinédrio avançou sobre ele a fim de agredi-lo, como feras, como animais, saltaram sobre ele e foi algo assustador. E ele foi arrastado para fora e apedrejado e morto. Então terminou assim essa sequência de julgamentos. Então esse é um fator interessante de se notar, o crescimento da agressividade das autoridades. Nós devemos estar atentos, nós que somos crentes, devemos estar atentos. Sempre que as autoridades começarem com algum grau de hostilidade contra o Evangelho, fiquem atentos, porque esse grau de hostilidade não vai parar aí. Não vai. Vai começar com algumas restrições, vai começar com alguns comandos, mas isso não vai parar aí. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós percebemos que a agressividade, que a animosidade, que as medidas contra o Evangelho, quando começam, elas não ficam estacionadas. Elas começam a se ampliar lentamente. Nós conhecemos a Bíblia, não podemos fazer disso aqui uma regra fixa e vai ser assim, acabou. Não dá para fazer isso. Mas nós olhamos aqui na Bíblia e vemos um precedente interessante que pode nos deixar alertas. Se percebermos que as autoridades do nosso país estão fazendo restrições, advertências, ameaças em relação à nossa fé, à prática da nossa fé, às coisas que nós cremos, se percebermos isso, como parece que isso já existe, nós temos fundamento bíblico para esperar que essas coisas não fiquem paradas aí. Para esperar que essas coisas comecem a se ampliar um pouco mais lentamente, podendo chegar até a penas bastante severas
simplesmente por causa da nossa crença. Outro fator importante aqui que nós devemos captar na narrativa de Lucas no livro de Atos. Esse trecho do capítulo 6 é um trecho de transição. Essa transição vai abranger esse trechinho que estamos estudando e todo o capítulo 7. Por que é um trecho de transição? Porque aqui começa o momento em que a igreja vai sair de Jerusalém. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque o evangelho tem que sair de Jerusalém, ele não pode ficar só lá. Se o evangelho ficasse só em Jerusalém e permanecesse ali, talvez nós nunca teríamos conhecido o evangelho. Ia permanecer como uma seita ali dentro daquela cidade. Com o tempo, essa seita iria se enfraquecer, como de fato a igreja de Jerusalém se enfraqueceu muito e desapareceu. A igreja de Jerusalém sumiu, ela desapareceu. No século II, nós sabemos que tinha lá um grupo pequenininho ali de crentes que nem moravam mais em Jerusalém, mas muito fraca essa seita e logo ela sumiu, os ebionitas. Mas esse capítulo aqui mostra que houve uma amplidão. Ele se ampliou. O evangelho ele não ficou só em Jerusalém. E nós percebemos que o capítulo 6 e o capítulo 7 vão mostrando o que aconteceu para que esse passo além fosse dado. Se você olhar o capítulo 8 de Atos, no versículo 1, veja aí Atos 8, e é aqui que a transição ocorre então. Atos 8, veja aí na sua Bíblia, Atos 8, versículo 1, fala assim: Saulo consentia na sua morte, fala o texto, e aí dá a sequência dizendo: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então aqui o que nós temos? Nós aprendemos aqui que quando Estevão foi apedrejado, esse episódio causou uma grande dispersão. A morte de Estevão fez com que os habitantes de Jerusalém começassem a perseguir a igreja. E a igreja perseguida então se dispersou por toda a Judéia e por Samaria. Isso é importante porque é um estágio novo que começa. Um estágio novo se inicia aqui. Jesus tinha dito: vocês têm que ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. Então agora o livro de Atos começa uma nova etapa. Vai começar, a partir do capítulo 8, uma nova etapa. Então o que nós temos aqui é uma dobradiça. O capítulo 6 e o capítulo 7 se constituem numa dobradiça. Uma dobradiça que mostra uma transição. Ele vira e fala: olha, até aqui o evangelho esteve em Jerusalém, mas depois desse episódio, aqui que tem a viradinha, depois desse episódio de Estevão, o evangelho saiu de Jerusalém e começa uma nova etapa, uma nova fase. Jesus disse para ser testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria. Agora vai entrar Judéia e Samaria. Depois, no capítulo 13, vai entrar os confins da terra. Então essa é a sequência do livro de Atos. Agora então estamos nesse momento de dobradiça, de transição. Capítulo 6 e 7 é a transição que vai fazer com que o evangelho saia de Jerusalém e vá para a Judéia e Samaria. Bom, agora então, entendendo o lugar desse texto e do capítulo 7 dentro do livro todo de Atos, vamos olhar então esses enunciados que eu passei para vocês aí no comecinho do estudo, esses enunciados aí, esses 4 enunciados que eu apontei para vocês. O primeiro deles é: o evangelho progride em todas as classes. Então veja, por que estou dizendo isso? Há outras lições aqui, como eu falei, mas eu quero frisar essa lição específica. O evangelho progride em todas as classes. Versículos 7 e 8. Bem, veja aí
o que diz o versículo 7. Fala assim: crescia a palavra de Deus. É importante, é interessante olhar aqui essa expressão, porque essa expressão ela é extraída do contexto agrário. É como se a palavra de Deus aqui fosse tratada como uma semente. Uma semente que foi lançada, encontrou solo fértil e começou a crescer, começou a produzir. Então, essa expressãozinha, o verbo usado aqui, crescia, o verbo crescer, é extraído desse contexto, do contexto de plantações. O evangelho é isso, o evangelho é como uma semente que você joga. Os apóstolos faziam isso, eles jogavam uma semente, eles iam semeando. E, pela graça de Deus, essa semente foi caindo em terrenos bons, em terrenos que o próprio Deus havia preparado. É Deus quem dá o crescimento dessa colheita, é Deus quem dá o crescimento dessa semente. E Deus abençoou, preparou o solo, preparou a terra. Quando os apóstolos jogaram a semente começou a crescer. O texto aqui então fala que a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém, frisando ainda, nós estamos naquele momento de transição, o evangelho está focalizado ainda em Jerusalém só, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. O que aconteceu? A igreja resolveu um problema. Vocês sabem qual foi o problema, porque nós estudamos na semana passada. O problema foi um problema interno, em que as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Eles resolveram esse problema, elegeram 7 homens ali, judeus helenistas também, entre eles um que se destacou lá, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, de fé. Eles escolheram esses 7 homens, entre eles Estevão, e o problema foi resolvido. Tendo resolvido o problema passou, acabou, o autor Lucas fala que a palavra de Deus continuava a crescer. Uma fase excelente da igreja. A igreja estava numa fase tranquila, feliz. Surgiu um problema, resolveu o problema. E vamos em frente. E indo em frente, Deus abençoando, a palavra ia se multiplicando, o número dos discípulos ia aumentando, e a palavra, como uma semente, ia brotando nos corações dos homens. E aí vem a parte que eu quero destacar. Eu disse que o evangelho progride em todas as classes. Diz assim o texto aqui: também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui é interessante notar, porque muitas vezes nós temos na nossa cabeça a ideia de que todos os religiosos de Jerusalém não valiam nada. Eram todos mentirosos, todos hipócritas, não prestavam, tudo gente ruim, viviam lá no templo, mas era tudo da boca para fora, era gente da pior espécie. Quando nós olhamos com mais atenção os registros dos evangelhos e de Atos dos Apóstolos, nós descobrimos que isso não é muito correto pensar assim. Nós vemos fariseus que eram pessoas terríveis, hipócritas, pessoas da pior espécie. Mas nós vemos também homens que eram fariseus que eram sinceros, como Nicodemos, por exemplo. Nicodemos era um fariseu, ele era sincero e ele se converteu. E aqui nós vemos sacerdotes que ouviram o evangelho e abriram o coração. Um sacerdote, por exemplo, conhecido, que não se deixava levar pela corrupção dos sacerdotes do seu tempo, foi o pai de João Batista, Zacarias. Zacarias era um sacerdote, um homem extremamente piedoso. O anjo falou com ele ali, anunciou o nascimento do seu filho. Ele era um homem sério, um homem piedoso no exercício do seu trabalho ali. Mas geralmente as pessoas atacam e criam esse estereótipo, de que todo sacerdote, todo fariseu vivia lá no templo, eles eram todos hipócritas, para dizer que as pessoas que vão à igreja são todas assim. Então, geralmente, as pessoas anti-igreja, os inimigos da igreja, os incrédulos que se chamam de evangélicos, mas são inimigos da igreja, os incrédulos que dizem que são crentes, mas são inimigos da igreja, que é um contrassenso isso na Bíblia. Os inimigos da igreja sempre são incrédulos, sempre.
Os inimigos das igrejas locais, não é a igreja universal, a igreja invisível, não. Os inimigos das igrejas locais, das pequenas comunidades espalhadas pelo mundo, os inimigos desses grupos que se reuniam, que adoravam lá, sempre na Bíblia os inimigos deles são incrédulos, sempre. Agora que inventaram aí os anti-igreja aí, que se dizem crentes e que são contra a igreja. Isso é uma nova modalidade de incrédulos. Incrédulos que se dizem crentes e odeiam a igreja e querem que a igreja seja destruída. Essas pessoas, elas geralmente fazem o seguinte, elas dizem, elas dão a entender que todos os sacerdotes, todos os fariseus, eles eram gente hipócrita. E a marca deles era ir ao templo. Então, se você vai ao templo, como eles dizem, na igreja e tal, então você é fariseu, você é um sacerdote, você é um hipócrita. Eles dizem isso aí. Então, é uma deturpação. Em primeiro lugar, isso é uma grande tolice, porque ir ao templo na antiga aliança era a prática de todo mundo, não só dos sacerdotes e dos escribas. O publicano, que Jesus elogiou, tem lá a parábola do fariseu e do publicano. O publicano que Jesus elogiou também foi ao templo. Ele estava orando no templo também. Jesus não atacou o ir ao templo. Jesus atacou o fariseu que se colocava como superior ao publicano e não reconhecia os seus próprios pecados. Isso ele atacou. Não atacou ir ao templo. Ir ao templo era uma obrigação da antiga aliança. Muito bem. E ir à igreja é uma obrigação da nova aliança. Deus impõe isso aos crentes. Muito bem, o texto aqui fala que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Tem um historiador chamado Joaquim Jeremias, ele é um historiador alemão, e ele fala, tem uma estimativa dele, ele diz que cerca de 8.000 sacerdotes de classe mais humilde existiam em Jerusalém naquela época. 8.000. A cidade devia ter 25.000 a 30.000 habitantes. 8.000 eram sacerdotes, mas notem bem, sacerdotes que não pertenciam àquela elite ali dos saduceus, ali, aquele grupo especial de pessoas ricas que dominavam ali, tinham autoridade. Eram sacerdotes que prestavam seus serviços no templo. Havia 8.000, segundo Joaquim Jeremias, 8.000 sacerdotes naqueles dias em Jerusalém. E eles, talvez, não sabemos, talvez essas conversões tenham ocorrido entre eles, mostrando que o evangelho ele abrange todas as classes. Aqui nem seria classe social, classe dividida com base em posses, em riquezas. Mas aqui classes no sentido até de diferenças que há normais dentro de uma sociedade. Alguém poderia imaginar, mas sacerdotes do templo judaico se tornando cristãos? Sim, é o que o texto diz, mostrando que o evangelho não tem barreiras de classe. O evangelho alcança qualquer pessoa, desde que Deus prepare aquele coração e a semente seja lançada ali. Se a semente for lançada ali, como está implícita a figura no verbo crescer, que aparece aqui, que é um verbo do contexto agrário, como eu já falei, se a semente for lançada no coração e Deus preparou aquele coração vai produzir. E é o que acontece aqui. Nós olhamos para o versículo 7 e algumas perguntas surgem que nós não sabemos responder. Como esses sacerdotes passaram a viver então? Eles agora eram crentes. Já imaginaram? Os sacerdotes eram crentes. Muitos. Não eram os 8.000, mas eram muitos. Muitos, o texto aqui fala que muitíssimos sacerdotes se tornaram cristãos. E aí nós ficamos naquela dúvida, o que eles faziam então? Porque o trabalho deles era um trabalho de oferecer sacrifícios, de realizar cerimônias ali no templo. E como é que eles faziam então, auxiliando ali nessas tarefas todas? Como eles realizavam isso? Nós não sabemos, porque nesse ponto aqui da história do cristianismo, ainda não tinha sido produzido nenhum livro dos livros
Paulo, das cartas de Paulo. Nesse ponto aqui da história bíblica, o autor de Hebreus ainda não tinha escrito a sua famosa carta. Nada disso ainda existia. Então esses cristãos, eles não tinham ainda claramente aquela noção de que o sacrifício de animais era algo que tinha passado. Que o sacrifício de animais era algo obsoleto, que não era mais necessário. Essas noções, elas ainda não estavam presentes, plenamente formadas na cabeça desses novos convertidos. Então, o que nós podemos suspeitar é que esses sacerdotes, eles se converteram e continuaram nas suas atividades, normalmente. O texto não fala isso, mas parece que esse era o caso. Eles se converteram, entenderam, não, nós continuamos sendo judeus, normalmente, na prática da nossa religião, com uma diferença. Nós cremos que o Messias já veio e que ele foi assunto aos céus e que logo voltará. Enquanto isso não acontece, nós vamos realizando aqui as nossas atividades culticas, nossas cerimônias todas, que a lei de Moisés estabeleceu. Eles não tinham um Novo Testamento, esses sacerdotes aqui. Isso aqui aconteceu no ano 35, mais ou menos, da era cristã. Eles não tinham um Novo Testamento. Eles não tinham a carta aos Hebreus. Eles não tinham os textos do apóstolo Paulo esclarecendo a teologia cristã. Então, certamente, eles viviam normalmente fazendo suas atividades. Muito bem. O Evangelho, então, cresceu no meio dessas pessoas. E aí o versículo 8 focaliza, então, o versículo 8 tira as lentes da multidão como um todo e focaliza num homem só. Já fomos preparados para conhecer esse homem no trecho anterior, quando fala que ele foi eleito para exercer o diaconato. Agora nós percebemos que o foco da narrativa vai para cima dele, porque ele é o pivô de tudo que vai acontecer. Por causa da morte dele, o evangelho vai se espalhar. Então ele é uma figura importante. Esse homem é muito especial. Nós ficamos impressionados com o modo como Lucas se refere a ele. Veja aí o que diz. O texto diz que ele era cheio de graça e de poder. Isso aqui é uma descrição extremamente rica. Significa que a graça de Deus era derramada sobre ele de uma forma especial. Ele recebia de Deus coisas que muitos talvez não recebessem. Uma das coisas que ele recebia era poder. Havia muita dádiva de Deus dirigida a ele. Deus derramava dádivas e mais dádivas sobre ele. Ele tinha muitas coisas originadas em Deus, muitas coisas concedidas a ele pelas mãos de Deus. Aqui o texto fala que ele era cheio de graça e poder. Se você olhar o versículo 3, você vai ver o que havia de graça nele, no sentido aí de coisas que ele havia recebido de Deus. Veja aí o versículo 3, fala assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, e aí eles escolhem Estevão, ou seja, o que a graça de Deus havia concedido a ele. Em primeiro lugar, ele tinha poder, como fala aqui o texto, cheio de graça e poder, mas ele também tinha boa reputação, era cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Isso tudo Deus concedia a ele. Isso era a manifestação da graça sobre ele. No versículo 5, o texto fala: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Do Espírito Santo já tinha falado, agora fala que ele também era cheio de fé. Então, o que Estevão tinha? Eu fiz a listinha aqui. Ele tinha graça, Deus derramava graça sobre ele. Ele tinha poder, ele realizava milagres, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, ele realizava muitos milagres. Ele tinha boa reputação, ele era dominado pelo Espírito Santo, ele tinha muita sabedoria, ou seja,
entendimento, a capacidade de discernimento e compreensão das coisas espirituais, é a sabedoria presente aqui, discernimento das coisas espirituais ele tinha, e fé. Então tinha essas 6 coisas: graça, poder, boa reputação, plenitude do Espírito Santo, sabedoria e fé. Isso aqui é um retrato de um crente praticamente perfeito. É impressionante o caráter desse homem aqui. Nós não sabemos, é uma pena, porque ele aparece no livro de Atos, no capítulo 6, e ele morre no capítulo 7. Então é muito pouco, o trabalho dele registrado em Atos é muito pequeno. Nós não sabemos como seria esse homem se ele tivesse sobrevivido. Ele seria um segundo apóstolo Paulo. Esse homem seria um segundo apóstolo Paulo. Pelo perfil que ele tem aqui, é impressionante o modo como o autor Lucas o descreve. Ele seria, sem dúvida alguma, um grande evangelista, como era de fato, né? Mas, infelizmente, a sua vida foi ceifada muito cedo. Mas é notável esse perfil. Nós temos que nos preocupar em buscar isso. Graça, poder, boa reputação, plenitude espiritual, sabedoria e fé. O crente que tiver essas coisas será um crente muito útil no reino de Deus, como Estevão era. O texto fala que ele tinha poder e nós vemos no finalzinho do versículo como esse poder se manifestava. O texto fala que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele fazia isso. Que prodígios eram esses? O texto não explica quais eram esses prodígios, mas no livro de Atos, geralmente prodígios e sinais estão relacionados com curas. Geralmente estão ligados a curas. Então Estevão certamente realizava curas, ele fazia isso. Ele curava pessoas. E não há aqui uma explicação muito clara desses milagres, mas parece, considerando o contexto e o ensino de Atos, que era isso que ele fazia. Então aí nós temos aí o quadrinho aí do evangelho avançando. O evangelho avança progredindo entre todas as classes. O evangelho vai aumentando o número de discípulos em Jerusalém. O evangelho faz discípulos até entre os sacerdotes, até sacerdotes estão crendo no evangelho. E o evangelho progride graças à ação de homens como Estevão. Então nós temos isso aí nos versículos 7 e 8. O evangelho é como uma semente que vai frutificando e vai aumentando. Se você olhar no livro de Colossenses, veja aí na sua Bíblia, Colossenses, você vai ver como essa figura do evangelho crescendo, como uma semente que brota e vai se ampliando, você vai ver como essa figura é bastante comum. Eu vou dar só mais um exemplo, né, do modo como ele é usado. Colossenses, capítulo 1, versículos 5 e 6. Veja aí, Colossenses 1, 5 e 6. Que fala assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, ele fala, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Veja aqui a figura de linguagem que ele usa. Ele fala que o evangelho em todo o mundo estava produzindo fruto e crescendo. Então, mais uma vez, o evangelho é comparado com uma planta ou uma semente que brotou e vai crescendo, crescendo, crescendo. E nós vemos isso aqui. Nós vemos o evangelho progredindo em Jerusalém, em todas as classes, fazendo com que os discípulos se multipliquem, fazendo com que sacerdotes creiam e fazendo com que o povo dele, aqui no caso o exemplo de Estevão, seja eficaz no testemunho do evangelho.
O Evangelho é assim, ele cresce, ele progride em todas as classes. É por isso que nós podemos descansar sabendo que o Evangelho é indestrutível. Eu falei para vocês aí acerca das perseguições que as autoridades às vezes trazem contra o Evangelho. A hostilidade das autoridades que vai crescendo ao ponto de chegar até a medidas bastante severas. Isso tudo é real, isso tudo acontece, aconteceu no passado, acontece hoje, acontecerá no futuro também. Mas é interessante notar o seguinte, essas coisas nunca fizeram com que o Evangelho desaparecesse. Nunca, pelo contrário. Como nós vimos aí no capítulo 8, versículo 1, a perseguição fez o Evangelho se expandir ainda mais. A perseguição fez com que o Evangelho se espalhasse, saísse de Jerusalém e fosse por toda a Judéia e Samaria. Então, Deus usa essas coisas. A perseguição acaba sendo uma forma de fazer a semente se espalhar ainda mais e brotar ainda mais. É por isso que na transição do século II para o século III, houve um pastor chamado Tertuliano de Cartago, um escritor, um apologista chamado Tertuliano de Cartago, que ele falou o seguinte: o sangue dos cristãos é semente. O que ele quis dizer com isso? E quanto mais os cristãos são perseguidos, mais o Evangelho brota. Por isso ele disse essa frase. Isso é uma frase famosa no meio da história, entre os historiadores da Igreja de Deus. O sangue dos cristãos é como uma semente. Ele cai na terra, o sangue dos cristãos cai na terra, ele vai se expandindo cada vez mais. É o que acontece aqui, a perseguição vai vir pesada, mas essa perseguição vai fazer o Evangelho se espalhar ainda mais e alcançar ainda mais pessoas, e isso em todas as classes. No livro de Atos você vê essa lição. O Evangelho se espalha em todas as classes. Muito bem. Vamos agora então ver o segundo enunciado aqui do nosso texto. O segundo enunciado é o seguinte: o Evangelho incomoda os expoentes de outras doutrinas. Essa é a segunda lição que emana desse texto. O Evangelho incomoda os expoentes de outras doutrinas. E nós temos que estar preparados para isso. Se você pregar um Evangelho falso, isso não vai causar animosidade nenhuma. Ninguém vai ficar irritado, ninguém vai ficar bravo com você, nenhum inimigo vai surgir, nada. Se você pregar o evangelho que existe por aí, que eu chamei agora há pouco de evangelho açucarado, evangelho cor-de-rosa, evangelho adulterado, aquele evangelho amiguinho, politicamente correto, que fala que Deus vai salvar todo mundo, que diz que Deus não tem preconceitos. Você vai notar que geralmente os falsos pregadores, eles enfatizam muito o amor. Eles enfatizam muito um amor deturpado, né? De um Deus que dá tapinha nas costas, está tudo certo. O perdão se torna tolerância. Né? Deus não é que Deus perdoa os pecados, ele é tolerante, ele não se importa, ele não está preocupado com o comportamento, o pecado das pessoas. Não, ele olha todo mundo e dá um tapinha nas costas. Está tudo certo, é só desde que você seja sincero naquilo que você faz e tenha certeza. Na prática do pecado você é bem sincero, fique tranquilo quanto a isso, não tem problema nenhum com sinceridade nesse campo. Mas se esse é o evangelho que você prega, que você anuncia, que você fala por aí, fique tranquilo, porque você não vai ter problema nenhum com ninguém. Ninguém. Todos vão gostar de você. Os espíritas que são o avesso do evangelho vão aplaudir você, vão gostar de você. As religiões africanas todas, aí, macumba, candomblé, umbanda, todos vão achar você o máximo, vão achar você um exemplo de cristão. Dizer, olha, aquele é um cristão mesmo, aquilo sim é crente. Vão dizer isso de você, vão ser seus amigos, vão te aplaudir, vão te abraçar. Olha que maravilha vai ser, você vai sair no carnaval com eles, vai pular o carnaval com
eles, vai para as baladas com eles, vai ser uma maravilha. O seu evangelho não vai causar problema nenhum para você, absolutamente nada. Você vai curtir seu evangelho numa boa no meio desse povo todinho aí sem problema nenhum. Mas, se você é alguém que anuncia o evangelho verdadeiro, que fala que nós somos pecadores, que a nossa situação diante de Deus é péssima, que nós precisamos de perdão e se nós não formos perdoados por meio da fé em Jesus Cristo, estaremos eternamente condenados. Se você falar do evangelho de arrependimento, de santidade, de abandono da velha vida, se você falar do evangelho que transforma a pessoa numa nova criatura consagrada a uma vida de santidade, de retidão de Deus, se você falar desse evangelho que envolve a necessidade de crer em Cristo, se transformar numa nova criatura e andar conforme Deus quer, se você falar desse evangelho de arrependimento, de fé, de mudança de vida, de abandono das coisas passadas, se você falar desse evangelho, aí vai complicar. Aí a coisa vai ficar feia para você. Se você falar do evangelho que trata do perigo da perdição eterna, se você falar do evangelho que fala do perigo do inferno, da condenação, meu amigo, esse evangelho não vai causar simpatia no coração de ninguém. O evangelho incomoda os expoentes de outras doutrinas, sempre vai incomodar, porque você vai dizer para as pessoas, isso está errado. E quando você disser isso, quando você disser para as outras pessoas de outras religiões, ou de outras concepções filosóficas, enfim, ou de outras cosmovisões, quando você disser, olha, você está errado, isso imediatamente vai fazer com que eles levantem a guarda. E pronto, lá está você como inimigo, como alguém que vai ser condenado por eles e hostilizado por eles. Não tem jeito, se você pregar o evangelho verdadeiro, não tem jeito, você vai causar esse tipo de reação. Agora veja aí o que diz o versículo 9. O apóstolo Paulo fala, né, todos aqueles que viverem realmente o evangelho serão perseguidos, não tem como. Veja aí o versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Note bem aqui, a impressão que nós temos quando lemos esse versículo, versículo 9, é que ele fala de 5 sinagogas, a dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia. 5 sinagogas. 5 sinagogas de judeus helenistas. Note que essas regiões todas aqui fala dos libertos, não sabemos ao certo, mas os sirineus eram da Líbia, os alexandrinos do Egito, os da Cilícia eram ali da região do sudeste da Turquia, e a Ásia, a parte mais ocidental da Turquia. Essas pessoas todas, esses judeus que tinham vindo dessas cidades todas e dessas regiões, eram judeus helenistas. Estevão era helenista também. Pode ser que Estevão fizesse parte de uma dessas sinagogas. Nós não sabemos. Pode ser que essas pessoas, na verdade, tivessem sido amigos dele, que tivessem se sentado ao lado dele nas reuniões da sinagoga. Fala, nossa, então será que isso é possível? É bem possível. Se Estevão era um helenista, como o seu nome revela, Estevão, nome grego, e ele vivia em Jerusalém, certamente ele se reunia numa dessas sinagogas aqui, porque essas sinagogas aqui são todas sinagogas de helenistas. Então Estevão não está lidando com pessoas desconhecidas, ele está lidando com colegas dele, colegas de sinagoga, amigos. Você vai dizer, mas é possível amigos da pessoa se transformarem desse jeito em inimigos mortais por causa do evangelho? Sim, é perfeitamente, a Bíblia mostra isso claramente. A Bíblia não mostra apenas a hostilidade de pessoas estranhas, não.
A Bíblia mostra a possibilidade de amigos seus, parentes, até seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, não importa, até parentes, não só amigos, mas parentes, se tornarem inimigos seus, ferrenhos, mortais, desejando o seu mal, desejando a sua desgraça e até a sua morte, por causa do Evangelho. É o que eu estou dizendo, esse evangelho aqui de Atos não é o evangelho açucarado que está sendo pregado aí fora, não. Por esses crentes aí que saem no carnaval pulando aí, dizendo que querem mostrar amor pelas pessoas. Não é esse evangelho, não. Evangelho autêntico, que chega para o carnavalesco e fala, amigo, vem cá. Isso que você faz é pecado, e se você continuar envolvido nessas festas imundas e rejeitando a vida do evangelho, você vai para o inferno. Esse evangelho não causa abraços, não. Esse evangelho causa rancores. E é o que acontece aqui. Parece que é o que nós temos aqui. Porque Estevão era helenista e essas sinagogas todas aqui são sinagogas de helenistas. Agora, note bem, não fica muito claro para nós se eram realmente 5 sinagogas. Na língua grega é possível ler do seguinte modo. Deixa eu passar aqui para vocês, só uma informação para vocês terem alguma ideia. Na língua grega é possível entender assim. Alguns dos que eram da sinagoga dos libertos, aí vem, integrada por sirineus e alexandrinos. Então havia uma sinagoga, a dos libertos, tinha esse nome talvez por ser integrada por ex-escravos, ou filhos e descendentes de escravos, a sinagoga dos libertos, que era integrada por sirineus e alexandrinos. E outra sinagoga, integrada pelos da Cilícia e da Ásia. Então pode ser que sejam só 2 sinagogas aqui. Gramaticalmente, isso é perfeitamente possível, do ponto de vista gramatical, na língua grega, é possível isso, serem 2 sinagogas. A dos libertos, com os sirineus e alexandrinos, e outra, que não tem nome, que é dos da Cilícia e da Ásia. Pode ser isso. É possível? É possível. Gramaticalmente dá? Dá. Essas 2 sinagogas, formadas por pessoas de todas essas regiões, Cirene, Alexandria, Cilícia e Ásia, essas sinagogas discutiam com Estevão. Discutiam o quê? Claro, Estevão apresentava para eles que Jesus é o Cristo. Ele mostrava isso para eles. Essa era a discussão. Ele não estava discutindo outros temas da teologia. Não, ele apresentava a realidade de Cristo como Messias, a ressurreição de Cristo, a sua vinda. Ele falava sobre essas coisas. Nós temos sinais aqui no próprio texto de que ele anunciava certamente a vinda de Jesus. Porque uma das acusações que é feita contra ele é que ele falava que Jesus destruiria o templo e mudaria os costumes de Moisés. Então é possível que Estevão falasse sobre a segunda vinda de Cristo e a inauguração de uma nova ordem. Então o que eles discutiam com Estevão? Eles discutiam essas coisas. Eles debatiam esses assuntos. Estevão pregando o Evangelho, falava de assuntos assim, que Jesus é o Messias, falava sobre a sua morte, a sua ressurreição, sobre a sua vinda, e eles começaram a ficar irritados. O texto fala, aqui no versículo 10, que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. O que deixou esses homens irritados é que eles não conseguiam ganhar o debate. Eles se sentiam humilhados, se sentiam irritados. Eles não conseguiam. Estevão falando com eles e apresentando seus argumentos e mostrando nas Escrituras e provando nas Escrituras, ele tinha sabedoria, ele tinha entendimento. E além disso, ele tinha o poder do Espírito Santo atuando nele. E enquanto ele pregava, essas coisas todas vinham à tona, essas coisas afloravam nele. E isso ia deixando aqueles homens bastante irritados. É interessante notar, note bem, você deve se lembrar que o apóstolo Paulo era de que região? Ele era da Cilícia.
Paulo era da Cilícia. E Paulo morava em Jerusalém. Será, aqui eu vou especular agora, será que Paulo fazia parte da sinagoga, de uma dessas sinagogas aqui, que o texto fala que a sinagoga dos da Cilícia? Será que Paulo frequentava essa sinagoga? Será que Paulo, que era um grande estudioso da Bíblia, frequentava essa sinagoga e chegou a discutir com Estevão? O livro de Atos não diz nada disso. Não diz. Estou especulando aqui. Estou juntando as pecinhas. Eu sei que Paulo era de Tarso, na Cilícia. Sei que Paulo morava em Jerusalém nessa época que ele viu Estevão. Ele aprovou a morte de Estevão. Será que Paulo chegou a discutir com Estevão quando Estevão discutia com os judeus da Cilícia? Olha, o texto não fala, mas eu acho bem provável. Agora imaginem se as minhas suspeitas estiverem certas, e eu acho que são suspeitas que dá para fundamentar muito bem, não sei. Agora imaginem Estevão discutindo com Paulo e ganhando o debate. Dá para imaginar isso? Diz que Paulo era metidão e um grande conhecedor e um grande mestre. Dá para imaginar o sentimento do apóstolo Paulo? Já imaginaram? Paulo não convertido, ali na sinagoga dos da Cilícia, porque ele era da Cilícia, ainda incrédulo, conhecia Estevão, consentiu depois na morte dele. Por que será que ele consentiu na sua morte? Não sei, talvez tivesse uma bronquinha especial. Mas Estevão discutia com os da sinagoga da Cilícia. E eu fico pensando, já pensou se Paulo discutiu com ele e tomou um couro? Já pensou? O grande doutor Paulo, o grande doutor Saulo de Tarso, instruído aos pés de Gamaliel, chamando Estevão, vem cá, eu quero ver se você é bom mesmo. E Estevão dando um couro no apóstolo Paulo na frente de todo mundo. Vocês já imaginaram? Que coisa horrível Paulo deve ter sentido. Se isso aconteceu, e mais uma vez, eu estou especulando aqui, se isso aconteceu, dá para imaginar o sentimento de rancor, de ódio que isso trouxe. Agora, é interessante notar, se você olhar depois no capítulo 9, olha só o que acontece. No capítulo 9 de Atos, tem aí uma informação interessante. Veja aí, Atos 9. Parece que a coisa acontece de novo. Olhem em Atos 9, 28 e 29. Atos 9, 28 e 29. Fala assim. Estava com eles em Jerusalém. Isso o apóstolo Paulo. Ele fugiu, ele tinha ido para Tarso, agora ele está em Jerusalém. Ele se converteu em Damasco, né? Eu não tinha ido para Tarso não. Se converteu em Damasco e agora voltou para Jerusalém. E olha o que o texto fala. Fala assim, Paulo estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. E olha só, falava e discutia com os helenistas. Olha com quem ele brigava. Exatamente com essas sinagogas aqui, com os integrantes dessas sinagogas helenistas. É possível que ele debatesse com as mesmas pessoas que tinham atacado Estevão. É possível que ele debatesse até com seus ex-colegas de sinagoga, porque havia a sinagoga dos da Cilícia. É possível que ele debatesse com eles. Agora veja o perfil deles que não mudou nada. Olha a sequência do versículo 29. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Olha aí, o perfil não mudou nada. Paulo voltou para Jerusalém, foi discutir certamente com os mesmos homens que haviam atacado Estevão, talvez homens da sinagoga da qual ele havia pertencido, e eles continuam com o mesmo hábito. Que hábito? É um oponente da nossa doutrina. Nós vamos tirar a vida desse homem, tirar a vida de Estevão e tentaram tirar a vida do apóstolo Paulo mais tarde. Bem, nós imaginamos essas coisas. É bem possível que isso tenha acontecido. Estevão, helenista, vai discutir com os membros da sinagoga que ele pertencia.
Talvez o apóstolo Paulo estivesse lá, aquele que mais tarde seria o apóstolo Paulo estivesse lá, e ele debatendo com esses homens capazes, inteligentes, esses homens sábios segundo os padrões do mundo, conhecedores do Antigo Testamento, e todos eles, não um nem dois, todos eles levando uma surra de Estevão. E Estevão mostrando, vocês estão errados. Estevão não ia lá para brigar, para causar confusão, mas mostrando, vocês estão errados e eu provo para vocês. Vejam o que diz aqui o texto bíblico. Vejam o que diz aqui as mensagens acerca do Messias no Antigo Testamento. Vejam como tudo isso se harmoniza com a pregação que estamos anunciando. E aqueles homens não sabiam como responder a ele, porque tudo que ele dizia era verdade, tudo que ele dizia tinha muita força, e eles não conseguiam se opor a ele. E eram judeus, conhecedores profundos da Bíblia, e não conseguiam debater com aquele moço. É interessante o apóstolo Paulo depois, mais tarde, 1 Coríntios 2, de 1 a 5, veja que interessante isso aqui. Porque notem, talvez existissem homens ali, naquela sinagoga, eram pelo menos duas sinagogas, muito preparados, eram homens que tinham muito conhecimento bíblico. E Estevão vencia as discussões com eles. Veja aqui que interessante, o texto fala que Estevão tinha muita sabedoria e o Espírito Santo atuando através deles. É importante esse detalhe. Por quê? Porque isso faz toda a diferença. Ter sabedoria espiritual e capacitação espiritual mais do que conhecimento teórico. Veja aqui o que diz 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Ele fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Aqui não é a sabedoria espiritual, né? Está falando da sabedoria filosófica. Ele fala, quando eu fui pregar para vocês, eu não fui aí anunciar o testemunho de Deus com ostentação de linguagem, usando uma linguagem rebuscada, retórica e tudo mais, ou de sabedoria filosófica, que é o que ele tem em mente aqui. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Era o que Estevão fazia. Essa era a sabedoria de Estevão. E as pessoas não conseguiam resistir. Ele apresentava Jesus Cristo crucificado, sua morte, como a base para a nossa salvação. E ele prossegue. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Vejam aqui a sabedoria espiritual. Ele não chegou lá em Corinto orgulhoso, dizendo, eu entendo tudo, eu sei, vocês não sabem, eu vou ganhar aqui a briga, eu vou ganhar o debate. E Estevão certamente também não era assim. Nós vemos a postura de Estevão diante do Sinédrio, e nós percebemos aqui a postura do evangelista sábio. Ele não se apresenta de modo orgulhoso, metido, xingando, ofendendo, gritando, não. O texto fala, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Eu fico imaginando que Estevão, tendo a sabedoria que mais tarde Paulo teve, se apresentava assim também entre aqueles homens. Ele não estava provocando, zombando, ele não ficava ofendendo aquelas pessoas enquanto evangelizava, vocês são burros, vocês não entendem nada, vocês vão para o inferno. Ele não ficava dizendo essas coisas, ele falava sobre a perdição eterna, falava sobre o pecado, o arrependimento, mas fazia isso com temor, tremor e fraqueza. Era assim a postura dele, no sentido de alguém que se apresenta humildemente, falando ali com entendimento, com força sim, mas sabendo que depende do Senhor para que a sua pregação surta algum efeito. E era assim, Estevão ia fazendo desse jeito, assim como Paulo fez em Corinto. E aqueles homens não conseguiam vencê-lo em suas argumentações, em seus debates. E ele fala no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, que sabedoria filosófica, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele falou assim, olha, quando eu preguei entre vocês, o que eu mostrei para vocês através da minha pregação foi o poder do Espírito Santo. Foi isso que eu mostrei. Enquanto eu falava, o que eu falava
era energizado pelo Espírito Santo de Deus. Ele dava força às minhas palavras. A força das minhas palavras não vinha do conhecimento filosófico, não vinha do conhecimento intelectual, não vinha da retórica, da capacidade de ser eloquente, de usar palavras bonitas, não. A minha eloquência, entre aspas, o meu poder, vinha do Espírito Santo. Ele é quem me dava força, me dava sabedoria, me dava poder para falar de tal forma que convencesse vocês, ele diz. E ele diz no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, é bem possível que a postura de Estevão fosse essa. Ele se aproximava daqueles homens com essa postura. Fraqueza, se sentindo pequeno, fraco, com temor e tremor, e começava a falar. Mas quando ele começava a falar, o Espírito Santo tomava conta dele, o enchia e o dominava. E ninguém conseguia resistir à sua sabedoria e ao poder que emanava dele. E isso deixava aqueles homens irritados. E isso despertava um rancor imenso. E eles passaram a desejar a morte de Estevão. Muito bem. Existem outras duas verdades aqui nesse texto, que nós vamos ver na semana que vem, os versículos 11 até o versículo 15. São outras duas verdades que são enunciadas dá para serem enunciadas a partir desse texto. A terceira delas, nós já enunciamos duas. A primeira, vocês se lembram, o Evangelho progride em todas as classes. A segunda, o Evangelho incomoda os expoentes de outras doutrinas. Isso vai acontecer mesmo. E a terceira, que nós veremos na semana que vem, o Evangelho desperta rancores inescrupulosos. Veremos isso na próxima semana. E a última, o Evangelho imprime sinais de santidade no que crê. Nós vamos ver isso na semana seguinte, se Deus permitir, essas outras duas verdades. E assim nós vamos conhecendo esse trechinho de transição, essa dobradiça literária. Nós vamos entendendo isso, como aconteceu do Evangelho sair de Jerusalém. O que fez com que o Evangelho saísse de Jerusalém? Nós estamos aprendendo, entramos agora no texto que vai mostrar isso. Vai mostrar, olha, o Evangelho saiu de Jerusalém porque um homem chamado Estevão começou a pregar e realizar sinais, e ele foi preso, e ele foi morto, e quando ele foi morto uma grande perseguição começou, e aí iniciou-se a segunda fase de avanço, Judeia e Samaria. E é isso que estamos estudando aqui, o avanço do Evangelho nos termos que Jesus apresentou. Jerusalém, depois Judeia e Samaria, e depois confins da terra.